E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o coordenador do PROCON estadual, Cyrus Benavides. Coordenador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. Boa noite a todos os telespectadores. Coordenador, recentemente o Rio Grande do Norte se transformou em notícia nacional o fato de um supermercado de Natal ter publicado um preço de R$ 279 por um aparelho de televisão de 55 polegadas, quando na verdade o preço estava errado, mas alguns consumidores quiseram comprar e o desfecho disse que o produto não foi levado. Como foi que o PROCON acompanhou e o que foi que o PROCON fez nesse episódio? Nós estávamos, era um sábado, agora nós estávamos na Operação Dia dos Pais pelos shoppings, recebemos a denúncia, 2 equipes foram ao Sam's Club, o estabelecimento, e aí foi detectada a seguinte situação. Existiu um consumidor, os primeiros consumidores que foram vítimas da informação errada. Realmente estavam lá, pegaram a televisão, o valor estava de forma à vista, de forma parcelada, R$ 279, e esses consumidores se dirigiram ao caixa e chamaram o gerente. O gerente imediatamente arrancou o preço, chamou essas pessoas e disse que não iria cobrir a oferta, o valor, porque teria sido um erro de um funcionário. O PROCON, ele serve não em favor, obrigatoriamente, do consumidor. Ele é um zelador do Código de Defesa do Consumidor. Então, diante dessa situação, foi lavrado um auto de constatação, onde vai se investigar se houve uma ilegalidade e irresponsabilidade por parte do Sam's Club. Automaticamente, o PROCON detectou as 8 únicas pessoas que foram vítimas dessa situação. Depois de corrigido o preço, muitas pessoas botaram televisões nos carrinhos e foram, e aí virou essa polêmica, chegou polícia, chegou imprensa e virou um caos dentro do estabelecimento que as pessoas queriam. Talvez seja por isso que toda a população em geral e os blogs estão batendo muito forte nas pessoas, chamando de esperta, dizendo que são pessoas que querem se beneficiar. O papel do PROCON foi chegar ao local, fazer um auto de constatação daquela situação e abrir o prazo para que o estabelecimento se defenda. 10 dias, posteriormente, nós iremos dizer se, pelo PROCON estadual, esse estabelecimento será multado ou não. E cada pessoa desses 8 consumidores, ele vai ter um documento do PROCON dizendo a situação que ele viveu e ele vai poder procurar a justiça para saber se ele vai poder levar uma televisão por R$ 279 ou não. Agora, coordenador, no entendimento do senhor, e o senhor é advogado, esses consumidores, eles chegaram aí ao caixa e eles não saíram com o produto. Quem está certo e quem está errado? Quem deve dizer necessariamente vai ser a justiça. Por quê? Porque a lei, o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: em caso de 2 preços anunciados, vale o menor. Em caso de uma oferta, mesmo que não seja o valor real do produto, se constar lá um determinado valor anunciado, o consumidor pode levar. Só que a justiça, principalmente através do STJ, ele já decidiu que quando o preço errado é muito distante do preço real, como é esse caso, o preço real parece que era R$ 2.900 e o preço anunciado estava R$ 279, que isso configura uma má-fé que seria contra a chamada os princípios da boa-fé, da interpretação do Código de Defesa do Consumidor. Eu, como coordenador geral do PROCON, fiz com que o PROCON chegasse imediatamente ao local, narrasse o fato e elencasse somente as 8 primeiras pessoas que, ao nosso ver, estão de boa-fé. Tem pessoas que dizem assim: como é que existe boa-fé se uma televisão custa R$ 2.900 e está sendo vendida por R$ 279? O consumidor que passou ali, ele foi chamado por uma situação de um preço
colocado pelo estabelecimento. Então, não vamos julgar que aqueles primeiros consumidores, eles sejam pessoas espertas, eles sejam pessoas que estejam querendo se enriquecer ilicitamente. No entanto, a gente soube que tinha pessoas que se agarraram com televisão depois de já consertado o preço e botando na internet, em rede social, dizendo: venham pegar televisões por R$ 2,79. O preço já corrigido. Isso sim é má fé. E num caso como esse, a situação pode se reverter, ou seja, o supermercado pode interpelar judicialmente esses consumidores, senhor coordenador? Não, porque os consumidores, eles são os primeiros e o montim que foi formado foi vítima de uma falha, ou seja, um erro humano, seja um erro de um funcionário causada pelo estabelecimento. Então, alguém que quis botar e que quis tentar, eu creio que não seja interpelado judicialmente. Agora, a grande expectativa é que nos próximos 20 dias o PROCON estadual ele estará julgando se o estabelecimento vai ser multado ou não. Nós vamos levar em consideração como os PROCONs de todo o Brasil estão se manifestando em casos semelhantes, né? Aqui em Natal já houve um caso de um carro Golf, Volkswagen, que custava à época 45 mil, que foi anunciado por 18, por um erro, e na justiça o juiz disse que o consumidor não iria levar, ou seja, não deu causa ao consumidor. Então, as multas são multas muito altas do PROCON, porque elas são baseadas no faturamento da empresa. Imagine quanto é os 3 últimos faturamentos de uma empresa como o Sam's Club, mas nós não estamos aqui para multar. Nós estamos aqui para dosar o que tem na lei com o que é justiça e o que os tribunais vão decidindo. Coordenador, aproveitando a presença do senhor aqui no Band Cidade, como é que está o trabalho do PROCON e aí na interiorização? Até porque o PROCON chegou agora a Mossoró. Como é que está a demanda, coordenador? Ana Ruth, o PROCON hoje é uma vitória na vida das pessoas. As pessoas hoje, elas são esclarecidas, elas têm o jargão na ponta da língua de dizer assim, se elas forem mal atendidas, se não tiverem a troca de um produto, se o produto dá defeito e passa aqueles 30 dias e a assistência técnica não conserta. Então, tudo hoje eu vou para o PROCON. E isso é bonito, porque é o exercício da cidadania. E mesmo diante de todas as dificuldades que o Estado enfrenta, a crise financeira, todas as dificuldades, nós temos 14 PROCONs espalhados pelo interior do Estado. Então, se hoje você tiver uma demanda em Currais Novos, você tem um PROCON estadual lá, na Central do Cidadão. Se você tiver um PROCON, um problema em Pau dos Ferros, você tem. Se você tiver em Nova Cruz, no Agreste, no Alto Oeste, você tem em vários. Você tem em Apodi, por exemplo, nós temos. Então, assim, são muitos. E na capital, nós temos na Zona Sul e na Zona Norte e temos a Central, ou seja, são 14. Então, hoje é fácil de você ter um problema no interior. Por exemplo, me perguntaram, eu moro em Parelhas essa semana, como é que eu faço? Eu tenho que ir para Natal? Não, você pode ir em Açu. Em Açu nós temos um PROCON. Isso é muito bonito. Por quê? Porque o índice de conciliação é muito grande. Nós resolvemos muitos problemas por telefone. E eu não sei se os telespectadores sabem, mas até uma dívida de cartão de crédito você resolve pelo PROCON. Nós temos um setor que foi criado na nossa administração, que se chama setor de superendividamento. É aquela famosa bola de neve. É uma das coisas que também movimenta muito, é a gente tirar juros e correção. Às vezes, o cidadão deve R$35 mil e o PROCON consegue fazer um acordo por R$1.500, desde que ele pague à vista, sem juros e sem a abusividade do cartão. A gente conversou aqui no estúdio com o coordenador do PROCON estadual, Círios Benavides. Coordenador, obrigada, boa noite. Eu que agradeço e me coloco à disposição sempre que for chamado. Muito obrigada. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Band Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã, nesse mesmo horário, na tela da Band. Ótima noite para você.